com vocês aqui e sejam muito bem-vindos. Aqueles que já sabem aí qual o seu resultado provisório, a sua posição provisória em relação ao programa, né? Nós já temos a disponibilização do resultado provisório e eu quero aproveitar, inclusive, para mostrar onde vocês podem acessar as informações que se referem ao programa de bolsas de gestão pública e também ao programa de bolsas mestrado profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas. Nós abrimos o edital hoje e também estamos com essa oportunidade aí disponível. Então, rapidamente vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela para mostrar esse caminho e vocês podem acessar também aí da intranet. Então, essa página, eu vou compartilhar o link com vocês, é a página dos nossos processos seletivos de pós-graduação. Ela está aqui na página inicial do CEFOR. Então, na página inicial do CEFOR, aqui à direita, né, você encontra o programa de bolsas de pós-graduação. E nessa página nós temos as informações, os editais, tudo aquilo que é pertinente aos nossos programas de bolsa de pós-graduação. No nosso caso, hoje, né, estamos aqui pelo programa de bolsa em mestrado profissional em gestão pública, que é justamente essa página aqui. Temos aqui as informações referentes aos normativos que regulam o nosso mestrado, normativos internos, normativos da UNB, o resultado preliminar, que já está aqui disponível, também as etapas. Nós estamos agora na primeira etapa, que é a etapa interna aqui no STJ. Nesse momento, nós estamos com o resultado preliminar, que foi divulgado agora às 18 horas, e hoje nós iniciaremos aqui a nossa aula, que tem a finalidade de trazer as informações gerais sobre o mestrado, orientações sobre a elaboração do projeto de pesquisa. Ainda não é uma aula específica para a elaboração do projeto de pesquisa, mas tem essa finalidade de trazer o panorama geral do nosso mestrado. E eu quero aproveitar também, estou aqui com uma breve apresentação da nossa professora, coordenadora do curso, professora Andréa, dando as boas-vindas, apresentando a Andréa, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em gestão pública da UNB, e que hoje, né, trará para a gente essa visão panorâmica do edital, dessa primeira etapa, também nos ajudará, nos apoiará também com dúvidas eventuais a respeito desses aspectos. Essa é uma aula, é um encontro que não é necessário, não é um encontro obrigatório, então não teremos lista de presença, mas a aula também ficará gravada, então poderemos retomar e compartilhar com colegas que têm o interesse de participar deste processo seletivo, estão inscritos e por acaso não puderam participar hoje. Dúvidas mais específicas a respeito do processo interno, eu vou compartilhar aqui no chat um link de um formulário, que aí vocês podem encaminhar essas dúvidas para que a gente não perca muito tempo aqui na aula. E aí, amanhã, a equipe, né, da Cefab, que é a seção responsável nos programas de bolsa pós-graduação, né, entrará em contato e responderá essas dúvidas pontuais, mais internas, sobre o nosso processo. Às vezes, alguma dúvida a respeito de alguma etapa, né, algo mais pontual que você perceba que não foi respondido aqui, nós poderemos responder assim, tão logo, né, essas dúvidas forem encaminhadas para a equipe da Cefab. Tudo bem? Maravilha. Bom, professora, já temos aqui 49 participantes, acho que já temos um número muito bom. Por favor, fique à vontade para nos conduzir. Então, aqui pelo chat, eu vou só compartilhar esse formulário para que a gente possa acolher perguntas que a equipe, né, depois responderá, a equipe da Cefab. E, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada, Anderson, por essas boas-vindas. Eu peço desculpa, eu estou um pouquinho rouca hoje, um pouco doente, mas acho que isso talvez não vá atrapalhar tanto assim, espero que não atrapalhe muito a dicção. Eu vou compartilhar minha tela porque, assim como você, eu vou mostrar vários, vamos dizer assim, recursos que eu queria compartilhar com vocês hoje. O propósito da minha discussão aqui, da minha apresentação, é primeiro apresentar o curso para vocês, assim, bem ou mal, para vocês entenderem a que vocês estão se candidatando,
e algumas nuances do processo seletivo, que eu acho que talvez vocês possam ter algumas dúvidas, certo? Eu vou começar pelo curso em si, até para vocês terem essa visão mais panorâmica do curso, e depois eu vou entrar em alguns detalhes, até olhando os sites específicos mesmo, como é que vocês navegam na UNB para achar as coisas, os nossos documentos, o que vocês precisam fazer, certo? Para a gente poder depois falar mais especificamente da fase em que a gente chega da etapa 2 da UNB, certo? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper. Eu não estou vendo o chat, não estou vendo, assim, o ruim do Teams, que ou eu vejo vocês ou eu falo. Mas, de qualquer forma, como eu estou compartilhando a minha tela, vocês estão percebendo exatamente o que eu estou vendo, no final das contas. O programa PPGP, ele foi criado em 2014, então ele tem aí 12 para 13 anos de experiência, na verdade, e ele tem um histórico de parcerias muito bem-sucedidas, porque aqui em Brasília, não sei se vocês sabem disso, a gente, como nós estamos muito próximos à administração pública federal, a Universidade de Brasília ela é muito bem-sucedida nos seus programas de mestrado profissional, principalmente as áreas de administração, de economia, assim, essas áreas mais ligadas a áreas, talvez áreas meio, direito também, no final das contas. E a Universidade de Brasília, ela tem uma especificidade que talvez outras escolas, como por exemplo a FGV, talvez não tenha, o IDP agora que surgiu, que como ela tem, ela é uma instituição pública, uma instituição federal, ela tem, acaba tendo uma proximidade natural, vamos dizer assim, em relação a esses órgãos públicos. E por causa disso, ao longo dessa década, quase década e meia, o PPGP, né, o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, ele conseguiu firmar parcerias com órgãos tão diversos na educação, na gestão pública, desenvolvimento regional, assim, Ministério da Justiça, já fizemos parcerias com vários, assim, com vários órgãos diferentes, vários ministérios, assim, atualmente nós temos duas turmas em andamento, uma com a Polícia Civil do Distrito Federal, uma com a própria Universidade de Brasília, nós formamos muitos servidores da nossa própria universidade, e agora estamos iniciando uma com vocês, já temos tratativas para pelo menos duas outras turmas de outros órgãos separados, então, assim, é uma coisa que a gente tem realmente uma demanda bastante grande, vamos dizer assim, de vários órgãos aqui. E uma das coisas que eu acho que caracteriza muito o nosso programa, é que nós somos um programa de gestão pública. E a gestão pública ela tem uma noção de interdisciplinaridade, certo? Eu mesma, Andréia, eu sou economista, certo? A gente vai ter vários professores com formação em economia, eu sou economista e tenho um forte background de estatística também. Você vai ter professores com um viés mais de administração, mais puramente, uma formação mais pura em administração, você vai ter professores com uma formação mais voltada para psicologia, que, por exemplo, pega muito essa parte de recursos humanos, você vai ter professores com uma formação mais sociológica, você vai ter professores com uma formação com um pouco mais de influência jurídica. Por quê? Porque você não consegue falar de administração pública, você não consegue falar de gestão pública sem você ter essa interdisciplinaridade. Então, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é que, se vocês não fizeram isso antes, entrem no site do programa, certo? Aqui o gestãopublica.nb. É só porque eu falei que você era para você entrar, ele não entra, né? Que lindo. Entrou, você deve ter digitado errado alguma coisa. E aqui você consegue ver vários, vamos dizer assim, vários recursos em relação ao nosso site. Você consegue, por exemplo, meu próximo passo ali era falar dos nossos professores. Então, assim, você acha os nossos professores aqui nessa parte de orientadores e já tem o link para o currículo deles. Dê uma olhada, pesquise, porque depois, quando a gente chegar no processo seletivo, você vai ter que indicar pessoas que talvez você se interesse. E é, aqui, por exemplo, eu acho uma coisa bastante interessante do nosso programa que, por ser um programa profissional, nós tentamos nos aproximar muito de pessoas que estão engajadas no dia a dia da administração pública. Eu, por exemplo, eu faço muita consultoria, apesar de ser professora do quadro efetivo da Universidade de Brasília, mas, por exemplo, o professor André Nunes, nesse momento, ele está cedido para a CNSEG, que cuida de seguros, de questões securitárias, ele já foi presidente da Caixa
Caixa Seguros. O André Vaz, ele é servidor na Anvisa. A Anitta trabalha na FUNAG. O Fernando de Souza, ele é professor na USP. Então, a gente também tenta trazer pessoas que sejam de fora do âmbito da Universidade de Brasília e muitas vezes de fora do âmbito da universidade para ter esse caráter profissional exacerbado. Ou seja, a ideia é que o nosso programa seja um programa profissional não somente no nome, mas de verdade nas suas práticas de dia a dia, certo? Aqui também temos a Tamara. A Tamara, ela trabalha muito com consultoria. Ela não é vinculada efetivamente à universidade. Ela tem uma empresa de consultoria bastante requisitada pelo governo federal de um modo geral, vamos dizer assim, certo? Então, assim, a minha sugestão é que dê uma olhada no site lá, que você vai ter outros recursos dessa forma. Um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que quando você olha nosso programa, a nossa lotação, assim, nós estamos lotados no campus Planaltina. O que significa isso na prática? Porque isso pode gerar até um pouco de confusão na interpretação do que significa isso. A nossa secretaria, presencialmente, ela é em Planaltina, certo? A lotação de muitos dos nossos professores, principalmente no que diz respeito a aulas de graduação, é em Planaltina. Mas as aulas do nosso programa, ou elas ocorrem no campus Darcy Ribeiro, que é esse campus que fica na Asa Norte, ou elas ocorrem no órgão parceiro. Ou seja, assim, o local das disciplinas a gente ainda vai discutir com a equipe do STJ, mas definitivamente vai ser em um local conveniente para vocês, certo? Então, no final das contas, apesar do curso ser lotado na Faculdade Planaltina, eu até brinco, eu mesma só fui para Planaltina 2 ou 3 vezes. A minha lotação é na face, aqui perto do postinho na Asa Norte, então isso não é uma preocupação que vocês precisam ter também. Como é que você receberia atendimento de secretaria? Os nossos servidores, eles estão prontamente disponíveis por WhatsApp, por e-mail. Então, assim, toda essa parte, nenhum aluno nunca precisou de atendimento presencial, no final das contas. Ainda mais depois da pandemia, a gente é completamente apto para fazer toda essa parte de atendimento de forma virtual. Temos também o Teams, você também pode acionar nossos técnicos de secretaria pelo Teams, mas eu coloco isso aqui porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu preciso ir até a Planaltina? Não, você não precisa ir até a Planaltina, certo? Se você quiser ir até a Planaltina, a gente te recebe lá, mas não precisa se você não quiser. Aí, como eu falei, nós temos uma equipe com formação diversificada. Sugiro que você olhe os professores lá. Por quê? Porque quando a gente chegar ali na parte dos projetos, é interessante que o seu projeto seja minimamente alinhado com algum professor, certo? Por quê? Porque se você não tiver um pouco de aderência, se você não tiver um pouco de afinidade com algum professor, é até difícil da sua pesquisa desenvolver. Mas, como eu falei, como a gente tem uma equipe muito diversificada, dificilmente você não vai se interessar por alguém. Esses cards aqui é só para também te chamar a atenção. Nós temos agora, a gente acabou de revitalizar uma página no Instagram. Se você quiser curtir ela, é ppgp_UNB. Se você quiser achar, a gente coloca agora as nossas notícias principais lá. Então, também sugiro que, se você quiser olhar lá, pode olhar, que teremos mais informações por lá, assim, com alguma frequência. E aí, qual é a estrutura do curso em si? O curso, ele tem 330 horas, mas assim, o que são 330 horas? Não sei nem contar isso. Ou, se você preferir, são 22 créditos. 22 créditos, dado que as nossas disciplinas são disciplinas de 2 créditos, elas dão 11 disciplinas no total. Como é que isso significa? Como é que você faz isso? Geralmente a gente coloca 2 disciplinas, 11 disciplinas de 2 créditos. Cada disciplina ela é dividida em encontros desculpa, ela é dividida em 8 encontros de 4 horas, geralmente. Certo? Então você vai ver cada professor uma vez por semana, geralmente, certo? Você vai ter esse calendário, ele vai ser divulgado para você com antecedência no começo do semestre. Então, no começo do semestre, você vai saber exatamente quando você vai ter aula, todos os dias daquele semestre que você vai ter aula. Então, você tem como se planejar ao longo do semestre para esse seu calendário de aulas, certo? E a gente divide o semestre em 2 módulos, porque o semestre da UNB ele tem 17 semanas. 8 semanas a gente coloca, então, 2 grandes módulos de disciplinas. Você vai fazer tipicamente 2, 3 disciplinas no começo do semestre, mais 2, 3 disciplinas no final do semestre, certo? Então, aí totaliza aí 5, 6 disciplinas. E aí a nossa sugestão é que você faça todas as disciplinas no primeiro ano, certo? Isso é uma sugestão. A
quem não faça isso? Entendeu? Cada um tem sua realidade profissional, sua realidade pessoal, certo? Mas a gente sugere que você é possível e é previsto para que você faça tudo isso no primeiro ano. Para quê? Para que no segundo ano você fique livre somente para as tarefas de qualificação e elaboração da sua dissertação, para que seja um processo bem mais suave no segundo ano, certo? Além disso, você tem que cumprir o que a gente chama de 40 horas em atividades complementares, certo? Bom, antes de eu falar das atividades complementares, deixa eu te mostrar que disciplinas são essas que você tem que fazer. Dessas 11 disciplinas, 3 disciplinas são obrigatórias: avaliação de programas e projetos governamentais, fundamentos da gestão pública e teoria e prática da pesquisa científica, certo? Elas são tipicamente ofertadas no primeiro semestre do curso, certo? E a minha sugestão é não recuse. Por quê? Porque às vezes você vai ter algum órgão que exige que naquela matéria só tem alunos daquele órgão. Então, eu não consigo garantir que, por exemplo, vou ofertar para você agora em 2026, eu não consigo garantir que em 2027 a turma que eu ofertar tem vaga para você. Então, disciplina obrigatória, não recuse. Mas eu vou falar isso, você foi aceito, eu vou martelar isso na sua cabeça de novo quando você virar meu aluno, certo? E, mais do que isso, não recuse, porque elas são ofertadas no início do curso de propósito, porque elas fundamentam a base que a gente vai construir para o seu conhecimento ao longo do curso. Então, não faz sentido, não é que não faz, faz mais sentido você fazer elas no início do curso do que você fazer elas mais para frente. Então, são aquelas que você realmente deveria começar por elas, certo? Além disso, nós temos 8, já são 11 no total, já cobri 3 com obrigatórios, você tem 8 optativas para se formar. As disciplinas previstas nesse programa de mestrado, elas estão listadas aqui, certo? Essas são as disciplinas que, a princípio, pode haver alguma modificação ao longo do nosso curso, mas a princípio são as disciplinas que nós vamos ofertar para vocês. E aí você pode escolher 8 dessas 13. Necessariamente você tem que fazer as optativas no PPGP? Não. A Universidade de Brasília ela tem um projeto pedagógico bastante flexível. Então, isso significa que você pode, inclusive, pegar disciplinas fora do PPGP. Claro que para isso você vai ter que, nós da coordenação do colegiado, vamos ter que avaliar essa disciplina para ver se ela tem sentido frente ao projeto pedagógico do nosso curso. Mas geralmente esse é um processo que não é muito complicado, não é muito complexo, certo? E geralmente é aprovado o seu pedido assim, sua solicitação de matrícula em disciplinas em outros programas. Mas, de qualquer forma, aqui perceba que eu tenho uma diversidade de conhecimentos bastante interessantes, porque eu tenho muitas disciplinas voltadas a métodos de avaliação de políticas públicas, eu tenho disciplinas voltadas para questões ambientais, eu tenho disciplinas voltadas para ética, eu tenho disciplinas voltadas para economia, eu tenho disciplinas voltadas para recursos humanos, para a gestão de projetos, então você vai ter uma multiplicidade de conhecimentos que são aderentes à gestão pública que você consegue pegar aqui de maneira bastante transversal, certo? Eu sei que muitos de vocês estudaram na UNB, mas muitos também não estudaram, e aí é que é só para chamar a atenção. Como é que funciona a parte de notas na UNB? Aqui eu estou colocando porque a minha ideia é compartilhar essa apresentação com vocês, para vocês deixarem isso de recurso, de registro, para se vocês precisarem consultar isso no futuro, está aqui. A UNB ela usa menção, então significa o seguinte, que você às vezes não precisa se preocupar com a sua nota exata. Por exemplo, eu tirei 7,5 numa disciplina. Então, a sua menção vai ser MS. Se você tirar 8, a menção continua sendo MS. Qualquer nota entre 7 e 8,9 continua sendo MS, certo? Então, no fundo, você tem somente 3 menções que são aprovatórias, ou seja, MM, MS e SS, e tudo que é abaixo de uma nota 5 é uma nota que não te dá aprovação. Isso aqui, mesmo que você não esteja acostumado com o esquema de menção, é uma coisa que você tem de aprender rapidinho, certo? À medida que você vai começar as suas atividades aqui dentro da UNB, certo? E as atividades complementares? As atividades complementares são aquelas atividades, aquelas 40 horas que eu mencionei, que você pode, na verdade, se apropriar a partir de atividades científicas, técnicas, profissionais relacionadas à gestão pública. No fundo, é qualquer evento, palestra, seminário, congresso, qualquer coisa que gere certificado
o número de horas de evento. Por quê? Porque nós somos um programa profissional. Eu quero saber, eu quero te incentivar a participar de eventos de avançados, de alto grau de tecnicidade, vamos dizer assim. E, ou seja, eu não quero que você viva somente na bolha da academia. Eu quero que você também olhe para os lados, vamos dizer assim, saia da caixinha. E aí, inclusive, então, assim, você faz isso de maneira autônoma, inclusive em eventos do seu próprio órgão, do STJ. Se você tiver uma palestra aí, ela gerou certificado, traz esse certificado para mim, que eu vou abater das suas horas, certo? Então, a gente até para facilitar, se você, assim, muitos alunos usam, a gente fornece para cada banca de dissertação, vamos dizer assim, a gente fornece também um certificado aí de presença, exatamente também para você ter o hábito de se preparar melhor para suas bancas, vamos dizer assim, para você entender como é que funciona esse processo da universidade. Mas a ideia é que isso aqui geralmente não é uma coisa que é muito complicada, é só para você ter noção que também tem esse tipo de atividade pensado ao longo do nosso processo aqui, ao longo do nosso mestrado também, certo? E como é que é a sua trajetória no mestrado? Você vai entrar no primeiro mês, você vai iniciar a sua primeira disciplina de metodologia, que ela é obrigatória, certo? É aquela disciplina aqui, só para eu voltar para você se colocar, teoria e prática da pesquisa científica. Ali, o projeto de pesquisa que você submeteu, você vai começar a trabalhar com ele e você vai refiná-lo. Porque quando você submete o seu projeto, você fez ele sozinho, ele está um pouco. Geralmente ele não tem muita maturidade científica, porque faz todo sentido. Você está entrando no mestrado para poder melhorar, para poder ganhar essa maturidade científica. E aí, o que que a gente pressupõe? Que esse primeiro ano, ou seja, do primeiro mês até o 11º mês, 12º mês de curso, você vai finalizar o seu segundo semestre, e aí eu sugiro que você tenha cursado pelo menos 2/3 dos créditos. Se não, minha sugestão, curse tudo logo de uma vez. Termine os créditos no primeiro ano. Por quê? Porque do 12º ao 14º mês, você tem que qualificar. O que é qualificar? É você aprovar frente a uma banca o seu projeto de pesquisa. Porque quando você me submete o seu projeto de pesquisa agora, esse é um projeto de pesquisa que ele é apenas para a seleção do mestrado. Se você quiser mudar completamente esse projeto, você pode. Depois eu vou discutir como é que isso funciona. Mas a partir do momento que você qualifica, você já está se comprometendo com aquilo. Você, não, esse aqui realmente é isso que vai ser a cara da minha dissertação. E aí, por que que a gente faz isso só a partir do 12º mês, ou seja, do início do segundo ano? Porque a gente imagina que ali você já ganhou uma maturidade, você já cursou várias disciplinas, você já conheceu diversos métodos, diversos professores, diversas visões, e você já consegue, então, se posicionar e chegar nessa noção de que, ok, então eu já sei realmente o que eu quero aqui, certo? E aí, a partir disso, o prazo mínimo para conclusão é de 12 meses, o prazo máximo para conclusão é de 24. Aí vai depender de você. Você quer ser The Flash, você quer ser um pouco mais cauteloso, você, o seu segundo ano, você que no final das contas toca. E aí, quais são os requisitos para marcação da sua defesa? Primeiro que você tem que finalizar todos os 22 créditos, você tem que finalizar todas as 48 horas e pedir a certificação na secretaria. Aí vem as duas coisas aqui que são interessantes, é que eu acabei de falar. Você tem que ter sido aprovado na qualificação e você tem que submeter, não precisa ter aprovado, mas você precisa submeter um artigo num periódico científico que tenha Qualis CAPS, e agora que o Qualis acabou, mas que seja equivalente a um Qualis CAPS B3. Por quê? Porque a gente está querendo te formar como pesquisador científico, a gente quer incentivar essa sua veia de publicação, certo? Então, aqui, a partir desses 4 requisitos, a gente autoriza a sua marcação para a conclusão, para a finalização do seu mestrado. Só que, como tudo na vida, às vezes acontecem imprevistos. E se você precisar trancar? Se você quiser trancar, mas não tem um motivo assim de saúde, você pode trancar no máximo uma vez, um semestre, certo? Se você tiver um problema de saúde, você não tem limite. Você pode trancar por vários semestres, mas você tem que ter documentação comprobatória desse problema de saúde. Ah, tive, sei lá, uma doença aqui mais grave. Pode ser, assim, a doença não necessariamente precisa ser sua, pode às vezes ser de uma pessoa próxima na sua família, um filho, uma mãe ou coisa desse tipo. Mas ainda assim, você vai precisar anexar essa comprovação
essa documentação comprobatória. Prorrogação, você pode prorrogar? Pode, no máximo um semestre. De novo, eu preciso comprovar. Ah, porque eu vou tirar uma licença capacitação. Ah, porque eu vou fazer isso. Mas eu tenho que... E aqui pode ser acatado ou não. Então, também não conte com isso. Vamos dizer assim. Reprovação. A UNB na pós-graduação não permite que você reprove mais de 2 disciplinas. O nosso programa não tem problema de reprovação. Nossos alunos são muito bons e não reprovam. Mas eu chamo a atenção aqui até para você saber disso. E faltas, a gente também segue a regra geral da universidade, que você não pode faltar mais do que 25% das aulas. No caso, por exemplo, de uma matéria de 8 encontros, você só poderia faltar no máximo 2 aulas, certo? E aí, como é que você faz a sua dissertação? Aqui, porque eu estou falando já disso, porque isso tem a ver com o projeto que você vai submeter, certo? A sua dissertação, como nós estamos num programa profissional, ela pode ter um formato mais científico ou ela pode ter um formato mais técnico. E aí, como é que você decide isso? Aqui, já pensando na sua, assim, você entrando aqui, minha sugestão é fale com o seu orientador, certo? Mas você já pode até antecipar isso no seu projeto de pesquisa, que talvez você gostaria de um formato mais técnico. E o que é um formato mais técnico? Ah, eu quero propor, por exemplo, um novo processo. Eu quero propor um produto, por exemplo. Ah, vamos supor que eu trabalho numa área sei lá, de TI e quero propor um aplicativo para ser utilizado. Ok, eu trabalho numa área de contabilidade e quero propor uma forma diferente de fazer um processo contábil. Eu quero, porque isso aí é um produto que você está pensando para o seu órgão. Você pode fazer isso? Pode, pode, o seu projeto pode prever isso, não é um problema, certo? E aí, a questão é, caso você seja selecionado, nas 3, 4 primeiras semanas de curso, vão lhe designar um orientador. Esse orientador, ele vai sair da onde? No formulário lá de inscrição, você tem ali um espacinho que diz o quê? Que você tem que mencionar, você tem que listar 3 possíveis nomes de pessoas que você se interessa. Aqui, a gente respeita esses 3 possíveis nomes? Geralmente sim. Só que, se o seu projeto for um projeto absolutamente quantitativo e você me coloca pessoas que só mexem com questões qualitativas, é possível que às vezes a gente pense, olha, as 3 pessoas que você listou não se alinham com isso não, entendeu? Assim, porque também não adianta eu te parear com uma pessoa que não vai dar suco, vamos dizer assim, que não vai dar certo. Então, essa questão do pareamento do orientador, assim, por isso que a gente fala, olhe muito bem o currículo dos professores, porque olhe o que ele já orientou no passado, olhe o que ele publica, olhe a tese de doutorado dele, a dissertação de mestrado dele, porque não é só, tipo assim, ver se ele é bonitinho ou não. É você ver se, no final das contas, ele estuda coisas que você se interessa. Porque a ideia é um pouco nesse sentido, de seu projeto ser mais uma coisa que vai entrar no currículo dele. Você consegue enxergar isso? Se você conseguir, é uma boa pessoa para você colocar ali, certo? Aí você entrou, a gente indicou para você um orientador, o que que você vai fazer? Você vai entrar em contato com ele o mais rápido possível e se apresentar. Eu acho até engraçado que eu tenho que colocar isso aqui de negrito, né? Mas assim, tem muita gente que some e só vai descobrir quem é orientador dali 1 ano e meio, certo? Não, não perca a oportunidade. Essa é uma relação que você tem que fomentar desde o primeiro dia, certo? Até porque você já vai começar com uma disciplina de metodologia, é importante que você tenha esse parceiro do seu lado, entenda, veja o seu orientador como seu parceiro, certo? E se você quiser mudar o tema do seu projeto, pode. Pode, mas conversa com o seu orientador, porque isso é entre você e ele. Tem orientadores que são mais rígidos, tem orientadores que são mais flexíveis quanto a isso. Então, aqui, tudo que é combinado, conversado, geralmente não tem erro, certo? E se você quiser trocar de orientador, vamos supor que a gente fez um pareamento e você chegou lá, um olhou para a cara do outro e não deu certo. Pode trocar? Pode. Só que aí a gente pede que você faça um pedido formal justificando o porquê. Até porque muitas isso é para que não seja uma questão, vamos dizer assim, seja realmente como é uma relação, como já é uma coisa assim, para que seja uma coisa um pouquinho mais substanciada, para que seja uma coisa assim, insista, né? Assim, veja, às vezes você nem, às vezes foi só uma pequena má impressão, mas depois é uma relação que pode se florescer de uma maneira bem interessante, certo? E aí, já caminhando aqui um pouco para já o processo seletivo específico,
eu já vou, assim, terminando aqui a exposição do programa, a gente também tem feito iniciativas de internacionalização bastante ativas, principalmente com as universidades de Aveiro e Évora, em Portugal. Nós temos, por exemplo, feito muitas bancas internacionais nesse sentido, algumas disciplinas conjuntas, então, assim, não se surpreenda se você tiver aula com professores portugueses. Também abrimos a possibilidade de mobilidade discente, ou seja, se quiser fazer um intercâmbio lá, a gente pode tentar ver esse pareamento. Fazemos muitos seminários, visitas técnicas. Em maio, agora, nós vamos ter, tanto em Aveiro e em Évora, vai ser um evento nas duas cidades, o segundo colóquio de gestão pública com egressos que vão apresentar suas dissertações nas duas cidades, certo? Então, isso é uma coisa que a gente já tem equacionado e que está previsto que a gente se aprofunde nisso. Então, isso a gente também coloca para vocês como, vamos dizer assim, oportunidades que a gente pode construir ao longo do curso de vocês, certo? Aí, antes de eu, sei lá, passar aqui para o final, eu só queria mostrar também outros recursos relacionados especificamente ao processo seletivo. Eu sei que vocês estão finalizando essa primeira etapa, e aí entra agora a ansiedade de como fazer a segunda etapa na UNB. Para você achar de maneira mais rápido os editais, minha sugestão coloca editais DPG no Google. DPG é Decanato de Pós-Graduação, certo? Por isso que é DPG, certo? E clica no primeiro link, editais. Aí, quando eu cliquei lá, o que aconteceu? Eu vim aqui, venha fazer pós na UNB, e fui em editais de seleção, certo? Eu estou fazendo assim para que você não tenha que decorar um link específico, para que você saiba achar sozinho se depois você precisar. Em editais de seleção, você vai ver várias áreas, você vai entrar em ciências humanas e sociais e você vai achar gestão pública aqui embaixo, certo? Quando você entra em gestão pública, aí você tem vários editais assim. Por quê? O que aconteceu? Problemas da administração pública. O edital aprovou mais rápido, o TED demorou, gente. Então, no final das contas, assim, eu tive que fazer 50 mil erratas por causa disso. Mas, enfim, os dois editais aqui importantes para você olhar é o primeiro, esse 3 de 2025, e esse sétimo, o Retificação Digital 3 de 2025. Esse primeiro aqui, deixa eu puxar vocês para cá, porque aí fica mais fácil de vocês verem, é o edital principal, né, que coloca todas as regras mesmo da etapa 2 que vocês vão fazer, certo? Aí eu sugiro que vocês leiam com muita calma ele, certo? Eu vou focar em algumas questões que eu acho que talvez sejam mais interessantes, mais relevantes. A primeira, por exemplo, do processo seletivo, né? Já tivemos aqui a questão da etapa 1, certo? A etapa 2, ela vai ser composta aqui por uma entrevista realizada de maneira remota, através da plataforma Teams, e horário previamente agendado, conforme o cronograma de seleção. Será encaminhado ao e-mail do candidato, indicado em sua inscrição, o link para participar da reunião. Essa entrevista constará da arguição do candidato pela comissão examinadora acerca dos elementos constantes da sua proposta de pesquisa e terá duração máxima de 10 minutos. E aí, o que é a proposta de pesquisa? Que a gente está chamando de proposta de pesquisa, mas é o seu projeto, né? A proposta de pesquisa tem por finalidade permitir à comissão examinadora avaliar a capacidade do candidato de definir uma questão de pesquisa relevante e aderente às linhas de pesquisa do PPGP, bem como de propor uma abordagem teórico-metodológica adequada aos seus objetos de pesquisa. A proposta de pesquisa será apresentada no formulário de inscrição referido no item 6.1 e deverá conter o problema de pesquisa ou pesquisa de desenvolvimento consistente na questão que a pesquisa objetiva respondeu do produto que se pretende desenvolver. Veja que aqui eu tenho uma questão parte técnica, se você quiser. O relato pessoal de como surgiu o problema, a indicação da linha de pesquisa, a estratégia de abordagem consistente na descrição dos procedimentos que o candidato pretende realizar para construir uma resposta ao problema formulário, a bibliografia básica, a indicação de principais repositórios utilizados e a justificativa de que o conhecimento instrumental do idioma estrangeiro indicado no currículo Lattes é suficiente para a realização da pesquisa. E aí aqui, extrapolando disso aqui, eu falo isso para você como professora. Como é que você pensa num projeto, numa hipótese, numa pergunta de pesquisa? A minha sugestão é a seguinte: você acorda de manhã pensando em quê? Assim, que problema te incomoda? Aí, quando eu coloco isso para meus alunos sempre falam, mas eu não acordo pensando em nada. Eu falei, não, com certeza você acorda pensando em alguma coisa. Com certeza você tem algum problema no seu trabalho que te tira o sono. Esse é o seu problema de pesquisa.
Por exemplo, vou te dar um exemplo meu, quando começou minha pesquisa lá atrás. Eu tinha acabado de entrar na UNB e eu via, por exemplo, na turma do direito, eu dava aula de introdução à economia. Na turma do direito, eu podia botar um espantalho, tipo assim, aquele boneco de palha. A taxa de reprovação era quase zero. Na turma de ciências sociais, a taxa de reprovação era 55%. E era a mesma professora. Eu dava aula 8 horas da manhã para a turma de ciências sociais, eu dava aula 10 horas da manhã para a turma do direito. E eu ficava, que é isso, gente? Mesma matéria, mesmo conteúdo. Só muda, tipo, o cara tem sono às 8 e o outro não tem sono às 10, é isso? Então, assim, por que que eu estou colocando dessa forma, assim, vamos dizer assim, avacalhada, desculpa a palavra para vocês? Porque isso é um problema. Isso é uma coisa, e como a gente está no mestrado profissional, é um problema prático. Como é que eu resolvo um problema prático? Eu tenho uma turma que tem uma taxa de reprovação muito mais alta do que a outra. Então, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a parar. Olha aqui, eu tenho um relato pessoal já. Como é que surgiu o problema? Olha o meu relato para vocês, entendeu? O problema de pesquisa é exatamente isso. Eu tenho discrepâncias em taxas de reprovação de perfis diferentes de alunos, por exemplo, certo? A estratégia de abordagem, como é que eu poderia fazer isso? No meu caso, que sou de uma área mais quantitativa, eu vou levantar dados quantitativos de perfil desses alunos para poder comparar e ver se tem alguma coisa que, a partir desses dados quantitativos, eu consigo fazer isso. Que bibliografia? Eu vou entrar em repositórios, como, por exemplo, o Google Scholar, eu vou entrar, por exemplo, no Scopus, eu vou entrar nessas, assim, você não sabe por onde ir, vai para o Google Scholar, começa pelo Google Scholar e coloca lá, no meu caso, reprovação, entendeu? Causas reprovação de aluno na universidade, alguma coisa nesse sentido. E aí você já começa aqui procurando as obras, as indicações. Ele colocou 10, mas você pode fazer mais de 10, você pode, assim, você não pode botar menos do jeito que está aqui, certo? Mas você começa por aí. Indicações de principais repositórios. Cita aqui, por exemplo, repositórios de teses e dissertações da UNB, certo? Cita, por exemplo, o próprio Google Scholar, se você quiser. Você pode citar também, por exemplo, o periódicos CAPES também, se você quiser, para utilizar tudo isso, certo? Ah, mas o meu tema de pesquisa ele é tão brasileiro que eu nem preciso de inglês. Você pode até argumentar isso. Mas geralmente se sugere que você faça pelo menos um benchmark internacional, que você tenha um pouco tenha um olhar para a bibliografia internacional, certo? Então, o que que eu estou querendo colocar aqui? É porque às vezes vocês acham que vocês vão começar de um negócio super complexo. Não, começa da realidade de vocês, que aí a partir daí fica mais fácil de vocês construírem isso. Tem no nosso site, tem aqui, ó, orientação. Como é que eu cheguei nele? Eu entrei aqui no site, na gestão pública de novo, e é o primeiro link, orientação pré-projeto de pesquisa para seleção de aluno regular. Entra aqui. Quando você entra aqui, ele tem assim um monte de coisa, assim, tem que ter capa, tem que ter espaçamento e-mail, essas coisas. Ó, assim, não tô falando que você não tem que levar isso a sério, mas assim, isso aqui é tudo questão de formatação, é o tipo de coisa que eu vou bater o olho, se tiver letra 14, eu vou conseguir ver na hora que a letra tá 14, mas assim, eu não vou ficar medindo na régua se o negócio tem letra 14 ou se o negócio não tem, certo? Mas o que eu quero chamar atenção aqui, que você precisa prestar atenção é o seguinte, primeiro, o seu projeto tem que ter título, tem que ter o seu nome, porque senão depois, sei lá, eu salvo 10 de uma vez, eu não vou saber qual que é o seu, certo? Aqui é muito interessante que você também diga para onde você quer ir, sua linha de pesquisa, e para que orientar, quem você acha que poderia se interessar pelo seu projeto, certo? E aí, título claro e específico. Evite coisas desse tipo. Políticas públicas no Brasil. Seja específico. No meu caso, causas de reprovação na disciplina Introdução à Economia. Um estudo na UNB. Mais específico do que isso não tem como, certo? Que é exatamente isso, ó, impacto do programa X na aprendizagem de estudantes do ensino médio, municípios tal, tal. Bem específico, certo? A gente sempre diz o seguinte: é muito difícil de você analisar algo para um mundo tão grande, mas para algo pequeno e depois você criar várias pequenas avaliações é muito mais fácil para você chegar naquela conclusão grande. E aí, o que ele pede? Ele pede, se você for olhar, que você construa, você tem essas sessões, ó,
capa, identificação, título, e agora, introdução e justificativa, problema e pergunta de pesquisa, objetivo, revisão de literatura e marco teórico, metodologia, resultados esperados de contribuição e referências. Aí ele coloca aqui, cada sessão deverá conter de 1 a 2 parágrafos. Claro que isso não é uma questão tão rígida assim, até porque uma coisa é você falar que introdução e justificativa vai ter 1 a 2 parágrafos, mas ele já te diz o seguinte, eu preciso contextualizar o meu problema e a relevância com dados do problema público. Por que é importante estudar isso aqui? Por que eu preciso prestar atenção nisso? E mais do que isso, porque, assim, um dos motivos que eu tenho que estudar, talvez, é porque a literatura não explica. E o que a literatura não explica? Para você conseguir fazer isso, você tem que ter lido, pelo menos olhado a literatura. E aí, uma sugestão aqui que acontece muito com nós, servidores públicos, é que lei não é literatura científica. Certo? Então, assim, quando a gente fala de revisão de literatura, não é lei. Não adianta você, assim, me citar lei como, assim, vai para o Google Scholar, não olha, assim, não adianta você citar a Constituição Federal aqui, vamos dizer assim, certo? Aí você vem aqui para o problema de pesquisa, o que você pretende, defina seu problema, certo? E coloque a sua pergunta de pesquisa, certo? Por que a evasão difere para perfis diferentes de estudantes, por exemplo? Lixe o seu objetivo. Meu objetivo é estudar. Fica um pouco repetitivo? Fica. Mas isso é para você mostrar, para ficar muito claro, vamos dizer assim, que você entendeu exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, seu objetivo geral é estudar as causas de evasão, considerando perfis diferentes de alunos. Objetivo específico 1 seria, por exemplo, mapear as taxas de reprovação dos cursos tal, tal e tal. Objetivo 2 seria coletar informação, coletar dados, criar um questionário para coletar dados. Objetivo 3 seria, pode ser tipo quase que passo a passo do que você pretende fazer. Por quê? Porque o objetivo de um bom projeto de pesquisa é mostrar a viabilidade da sua pesquisa e que você sabe exatamente o que está fazendo. Então, muitas vezes aqui o que eu estou preocupado é o seguinte: você vai fazer entrevista, você sabe quem você gostaria de entrevistar? Essas pessoas são fáceis de chegar? Você sabe como você vai construir esse roteiro de entrevista? Por exemplo, eu vou me basear no roteiro de entrevista do fulaninho. Ótimo, é isso que eu quero saber. Eu quero entrevistar o presidente da República. Você não vai conseguir entrevistar o presidente da República. É aí que eu vejo se seu projeto é viável ou não é. Então, assim, são essas questões. Aqui, muito do que eu coloco aqui no final das contas, o objetivo do projeto é isso. Primeiro, saber se você consegue propor um plano para responder a sua pergunta e se esse plano é viável, certo? E aí, por que eu preciso, por exemplo, de uma revisão de literatura? Porque muitas vezes eu não sei construir um plano do zero, eu vou copiar o plano dos outros. Eu vou ler os vários artigos sobre o assunto e vou pensar, bom, esse cara, ele resolveu esse problema dessa forma, mas aquele cara resolveu o problema daquela outra forma. Só que eu acho que se eu pegar um pouquinho daqui e um pouquinho daqui, isso me ajuda, porque o meu problema não é exatamente igual a esse e não é exatamente igual àquele. Então, parte da revisão de literatura é um pouco nisso, porque te dá esses elementos para você desenvolver o seu plano. Certo? Então, aí que você chega na metodologia, que você vai dizer exatamente isso. O que você pretende fazer, de onde você pretende pegar esses dados, de onde você pretende pegar todas as informações. E aí, por fim, eu vou lá para os meus resultados esperados. O que eu pretendo responder? Eu pretendo preencher alguma lacuna? Eu pretendo, então, por exemplo, no meu caso, eu pretenderia explicar por que alguns cursos têm taxas de reprovação mais alta e outros não. Ou então eu pretenderia, inclusive, acabar com essa discrepância, talvez, certo? Por exemplo, em termos de resultados práticos, eu pretendo criar um aplicativo, eu pretendo criar um novo protocolo, eu pretendo criar um novo procedimento interno, certo? E aí deixa exatamente aqui. É interessante, aqui não colocaram, mas assim, minha sugestão é, se quiser colocar um cronograma também de como você pretende fazer isso, ajuda. Não precisa, mas ajuda, certo? E sempre coloque a BNT. Eu não sei fazer a BNT. Chat GPT faz para você, certo? Aí muito cuidado hoje em dia com o chat GPT, porque assim, professor aqui já é gato escaldado, viu? Assim, no final das contas, assim, primeiro que já existe ferramenta para pegar chat GPT, e segundo, que tem algumas palavrinhas e alguns trechos que você bate o olho e você já sabe que é IA. Não que você não possa usar IA, mas assim, não abuse da IA, no final das contas, porque você está sendo selecionado. E aí a questão é, tudo aquilo que parece que não foi você, para que eu vou. Assim, a sugestão aqui do coração é.
não cause problema para si mesmo, vamos dizer assim, né? Assim, no final das contas, se puder evitar, não, assim, use somente o estritamente mínimo necessário para realmente resolver sua vida quando não é algo que poderia cair num plágio, que poderia cair em alguma coisa nesse sentido, certo? E aí, para já finalizando e pegar as perguntas de vocês, eu deixo aqui meu e-mail, seja para esse momento de seleção, seja para momentos futuros, certo? E deixo o contato da secretaria. Nosso secretário, ele é o Aristides, certo? Ele é responsável pela secretaria de pós-graduação lá do nosso programa. Ele também está à disposição para responder as dúvidas de vocês e qualquer questão nesse sentido, certo? Eu vou parar de compartilhar minha tela só para poder abrir aqui e ver a cara de todos vocês para poder responder perguntas caso haja alguma coisa aí. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Professor, excelente, ficou bastante claro a sua explicação. Quero só aproveitar enquanto os colegas, se alguém quiser, por favor, pode colocar aqui no chat ou levantar a mão. Só compartilhar que nós teremos um curso para ajudar na escrita acadêmica, curso interno oferecido pelo STJ já em janeiro, antes do prazo que nós temos para submissão, né, do projeto de pesquisa, e né, junto com as orientações que a senhora já trouxe para nós, para que possamos atender os requisitos. Maria? E a Maria, por favor, Maria, fique à vontade. A minha dúvida é com relação se o processo seletivo, né, já vai levar em consideração, nesse primeiro momento, o projeto, né? Porque, como o Anderson falou, vai ter ainda um curso para ela nos ajudar a elaborar o projeto, né? Aí, esse curso, quem vai fazer? Todos nós que estamos aqui nessa reunião, algumas pessoas, essa é a minha dúvida. Essa pergunta acho que o Anderson pode responder melhor do que eu, mas deixa eu só colocar para vocês, que eu não sei se vocês ficaram cientes. Por causa do atraso do TED, o prazo para a etapa 2, não sei se vocês estão cientes, a inscrição é somente dia 15 de janeiro, certo? Então, vocês têm até, no limite, até o dia 22 de janeiro para finalizar esse projeto, certo? Então, eu não sei exatamente como é que ficou as datas do curso que o Anderson falou, mas de qualquer forma, ainda tem um mês e uma semana aí para vocês trabalharem nesse projeto ainda. Exatamente, exatamente. Então, o prazo aqui, né, de 15 a 22, né, para o depósito Isso. do projeto de pesquisa. E sobre o curso de escrita acadêmica, ele será, acho que em princípio serão 40 vagas, né? Então a gente está pensando aqui internamente em contemplar, né, os 20 primeiros e mais um número que seja suficiente para que a gente possa, né, atender algum tipo de vaga que surja, né? Então seria para os 40, em princípio, os 40 primeiros. Porque assim, professora, um ponto importante é que nós tivemos 150, mais de 150 inscritos, e para nós é a primeira vez que isso acontece, né, um recorde, e isso está, né, exigindo da gente talvez algumas adaptações aqui. Então, a gente está com um plano inicial, né, que é atender pelo menos assim o dobro do número de vagas, né, com esse curso. E aí já aproveito, se a senhora puder nos auxiliar com uma dúvida, que a respeito desses 40, a senhora considera, se eu sou o número 40, o que a senhora me indicaria? Já organizo meu projeto de pesquisa, me coloco nessa condição, a senhora acha prudente uma possibilidade dessa lista chegar ao ponto de eu estar preparado para entrar? O que a senhora pensa sobre Eu isso? não consigo afirmar isso agora porque a gente não tem contrato assinado, mas eu sei que é interesse das duas partes que haja pelo menos uma segunda turma. Então, assim, não tenho nada concreto nesse sentido, mas há interesse das duas partes, das conversas que a gente teve, primeiro com o Hugo, depois com a Aline, e assim, de que
é interesse das duas partes. Então, assim, eu não tenho como prometer nada para ninguém de que, assim, o que a gente tem assinado e garantido nesse momento é a primeira turma, mas é promissor. Eu acho que o Anderson congelou. Então eu vou chamar a Cláudia e qualquer coisa, depois a gente retorna essa discussão de volta. Tudo bem? Boa noite, professora. Eu Tudo acho bem, obrigado, que professora. que bom que o Anderson que eu fiquei com uma dúvida agora em relação a essa questão da segunda etapa da seleção, porque eu li o edital e tem a questão de que seriam 40 pessoas, né? E tem uma pontuação, né, da entrevista e do projeto. Então, serão encaminhados e selecionados com a possibilidade, se eu entendi bem, da formação de uma segunda turma, é isso? Então, eu não tenho uma segunda turma assinada, entendeu? Não tenho, mas assim, como eu falei, existe interesse dos dois lados que a gente talvez tenha uma segunda turma, entendeu? Tá. Não consigo Então, te garantir que, assim, não sei se seria para esse mesmo processo seletivo, não tenho nada certo nesse sentido. tá. Mas E eu como é que sei vai que ser a classificação, então, na segunda etapa? a classificação na segunda etapa, ela tá no edital. Deixa eu compartilhar o edital de volta, que aí eu mostro para vocês. É esse edital aqui, ó, o 3, né, o edital 3, esse aqui. Esse aqui, ele coloca aqui, a nota final, 7, acho que se não colocar. Ai, aqui. A entrevista será atribuída nota 0 a 10, certo? A entrevista é eliminatória e classificatória, sendo 7, nota mínima para aprovação. Ela será realizada pela comissão avaliadora e avaliará o candidato segundo critérios acadêmicos, tais como potencialidade, originalidade, viabilidade e relevância da investigação descrita na proposta de pesquisa, em perspectiva comparada com outras propostas de pesquisas concorrentes, capacidade de discussão e aprofundamento do tema proposto e dos demais elementos da proposta de pesquisa, capacidade de identificação de uma bibliografia básica atualizada, plural e condizente com o objeto de pesquisa, conexão do tema de pesquisa com a experiência do candidato, sua trajetória em pesquisa na área, conexão temática com as linhas de pesquisa do PPGP, a qual a proposta se insere, e domínio dos idiomas necessários para a realização da proposta apresentada. Serão desclassificados os candidatos que fizerem uso abusivo, aqui já estou deixando aqui bem claro, na elaboração de sua proposta de pesquisa, serão considerados usos abusivos aqui, submeter texto elaborado por máquina como se fosse da sua autoria, listar referências encontradas por inteligência artificial sem prévia leitura, verificação ou citação completa, cadê? Bem como transcrever acidentalmente elementos que comprovem a reprodução direta de ferramentas de inteligência artificial. Entre essas últimas estão mensagens de recusa ou instruções, uso de emojis, ampla formatação em Markdown, transcrição de listagem em tópicos sem concatenação, além de outras estruturas tipicamente fornecidas por esse tipo de ferramenta, as quais, em conjunto ou isoladamente, permitem concluir que o uso ultrapassou o considerado legítimos nos termos do edital. Cadê? Mas deixa eu ir no final das contas aqui. A nota final de cada candidato corresponderá à nota da entrevista. Serão considerados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, a nota 7. A classificação dos candidatos aprovados fará pela ordem decrescente das notas finais. Então, aqui, no final das contas, assim, o que eles estão. Para responder a sua pergunta, o que a gente tem? Você submete a proposta de pesquisa, certo? E é como se essa entrevista fosse, de certa forma, uma defesa da sua proposta de pesquisa. De certa, assim, como, por exemplo, isso acontece na própria dissertação, no final das contas. Você submete a sua dissertação, mas você tem a sua defesa de dissertação, que é a apresentação dessa defesa. Só que você não tem uma nota diferente assim, você não recebe uma nota pela apresentação e uma nota pela defesa. Então, a nota única, no final das contas, é quase como se fosse a apresentação do seu projeto, de certa forma. Ok. Obrigada, professora. A Maria, de novo? Não, o que eu queria saber é se vocês, se da possibilidade de fazer as disciplinas eletivas, né? Se tem limite de departamentos, ou a gente pode transitar por qualquer departamento da UNB, e se vocês aceitam disciplinas feitas como aluno especial, né, anteriormente. Sim, só que aí você tem que olhar a resolução, eu acho que é 80/2021 da UNB, de pós-graduação, porque essas regras não são nossas, são regras da
o UNB como um todo. O aproveitamento de disciplinas que você fez antes de ingressar na universidade, de qualquer matrícula nova que você tenha feito, né? Tipo assim, nível de pós-graduação, é limitado, se eu não me engano, a 10 anos antes. Então, nenhuma disciplina que você fez antes de 10 anos, por exemplo, meu doutorado tem 13, 14 anos. Eu não consigo aproveitar mais as minhas disciplinas de doutorado. Então, tem esse limite de prazo, certo? E também tem um limite de aproveitamento que você não pode aproveitar mais do que, acho que 50% como aluno especial, certo? Então, mas assim, é só você entrar na resolução, cadê? Botar aqui, resolução, pós-graduação, stricto sensu, cadê? UNB. Essa daqui é 80.220, 2021. Eu acho ótimo aquele ponto. Aqui, tá aqui. E aí, deixa eu baixar ela para ficar mais fácil de procurar as coisas. Cadê? Poderá ser admitido, não cria qualquer vínculo. Cadê? Aproveitamento. Avaliar. Cadê? Aqui. A critério dos regulamentos dos programas de pós-graduação, faculta-se o aproveitamento de disciplinas cursadas há no máximo 10 anos, com aprovação em cursos de pós-graduação stricto sensu em instituições brasileiras e estrangeiras, incluídas aquelas por acordo de tutela até o limite de 70%. Só que eu acho que para aluno especial é 50%. Aqui. Mas, enfim, é só olhar Obrigada. essa resolução que você consegue olhar. Tinha mais alguém com o dedo levantado que abaixou. Você já se satisfez? Fui eu. Eu só queria uma dúvida, assim, só para a gente saber quem está em lista de espera, se é factível ou não. Você chamar. Qual o índice não sei se tem uma média de reprovação ou aprovação dessa segunda etapa? Então, na verdade é o seguinte, a nossa experiência, e eu não sei como é que funciona de vocês, é que assim, não desista de lista de espera não, porque isso depende às vezes de fatores pessoais, assim, das nossas experiências de turmas passadas com órgãos passados, as pessoas elas se candidatam para o programa de mestrado, assim, e chega na hora. Por exemplo, eu já tive grávida que desistiu porque chegou à conclusão que não vai dar conta. Eu já tive pessoas que, não, assim, não é o momento para mim agora, e sabendo agora que talvez tenha a possibilidade de outra turma no futuro, prefere fazer mais para frente. Então, assim, muitas vezes a pessoa passa e, assim, eu diria que tem ali um grupo ali de uma zona cinza ali de uns 5 candidatos ali, entendeu? Que, assim, até para mim, eu até prefiro que você fique esperando, porque senão eu fico às vezes eu corro risco até de ter vaga não preenchida, entendeu? Entendi. Então, assim, eu brinco que assim, só vai acabar quando realmente eu faço uma segunda, terceira, quarta chamada. Se você tiver paciência para esperar, eu tenho paciência para fazer, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Até E porque eu aí, reforço. sendo chamada nas outras etapas, abre-se, claro, um outro prazo para apresentar o pré-projeto. Esse interstício costuma ser bem curto, porque Na vai extrapolar verdade, esse prazo. assim, na verdade, é porque assim, se a gente com 20 vagas só, eu consigo preencher com as 40, essa é a questão. Mas aí eu posso pensar, vou avaliar aqui, porque a gente também não estava esperando 160 no final das contas. Aham. Entendeu? E se eu posso, a gente pode pensar se a gente flexibiliza esse número de inscrições máximas homologadas ou coisas desse tipo. Mas aí a gente conversa com o pessoal do STJ depois, se for o caso. Tá. Maravilha, obrigada. Acho que a próxima é a Ana. Boa noite. Aí eu entrei um pouquinho atrasada aí na reunião, que eu não tinha nem visto ainda o resultado. Tenho algumas dúvidas aqui. A segunda etapa no edital consta que tem uma inscrição. É só o depósito do projeto? É suficiente para inscrição? É isso? Não, você tem uma parte de documentação também. Deixa eu mostrar para vocês onde é que você vai. Você vai aqui, ó, inscrição pós-graduação UNB, certo? O meu já entra aqui porque já está todo logado no final das contas. Quando você entra nesse sistema, ele abre, é o sistema de inscrição da UNB como um todo. Eu já peço desculpa porque esse sistema é horroroso, tá? Mas assim, a gente é obrigado a usar ele,
certo? Aí você entra aqui para inscrições e editar aqui, abre porque assim, eu não sou aluna, né? Assim, no final das contas. Ah, Mas a ideia é que você, deixa eu abrir um edital anterior para você ver como é que funciona. Deixa eu ver se eu abro um da FUP aqui, por exemplo. Selecionar edital. Professor, você não está compartilhando a tela agora. Não, desculpa. não. Agora congelou aí. Jambô. A internet parou aqui. Parece que travou tudo agora, né? Congelou aí para todo mundo ou só para mim? Não, para mim Tá também congelado. congelou. Aqui Tá também. congelado. Ela tá Eu estou mexendo congelada aqui e ainda, a eu estou imagem mexendo, eu não estou dela- congelado ainda. E Eu não tô, a, não. e a Professora. tela que ela Eu também não tá. estou congelado, hein? Mas a Ana tá na tela Eu principal. tô na tela congelada. congelada, gente. Não pode deixar minha tela Pode ter congelada assim. dado algum problema com o equipamento da É. professora lá ou na internet. Vixe, acho que na hora que ela foi clicar em compartilhar a tela, ela clicou em sair. Pode Foi ter não, sido. Vilmar. É porque você começou a participar aí sempre quando você começa a participar, é pessoal. Que isso, Nelson? Ela vai adentrar e esperar aí. Desculpa, gente. De qualquer forma, eu não ia conseguir mostrar o que eu ia te mostrar. Mas lá você vai ter que Ah. colocar toda aquela documentação que tem no edital. Cadê? Essa documentação que tem no edital aqui, que você tem que fornecer, você vai fornecer na etapa 2. Cadê? Aqui, deixa eu compartilhar agora de novo. Essa documentação aqui, ó, tá vendo? Ó, que é exatamente esse site. Então, você já tem que preparar toda essa documentação aqui, tá vendo? Formulário de inscrição, projeto de pesquisa, que é a proposta de pesquisa, o currículo Lattes. O currículo Lattes tem que ter sido atualizado nos últimos 3 meses, certo? A cópia do diploma de graduação, o histórico de graduação, o título do eleitor, comprovação de quitação eleitoral, RG, CPF, cópia de reservista caso se aplique, né? Certo? E aí, isso aqui tem um campo específico para cada uma dessas coisas, tá? Então, você coloca isso lá. E aí tem aqui alguns anexos, por exemplo, no final das contas, porque aqueles que vão pleitear vagas por cotas, eles vão participar de uma comissão de heteroidentificação. Então, eles ainda têm um processo que é um pouquinho mais, assim, tem uma etapa adicional por causa disso, certo? Então, ainda tem essa parte aqui. A mesma coisa para quem vai se candidatar por PCD, certo? Também tem uma etapa para isso também. Então, tem esses formulários adicionais aqui no edital para vocês darem uma olhada. Aquilo que ela estava perguntando da lista de espera, também tem a questão da desistência aqui, principalmente para a etapa final, no final das contas, certo? E o calendário total, esse aqui só não vale mais, vale aquele outro que eu já mostrei para vocês aqui, certo? Aqui, a confirmação de matrícula a gente deixou bem espaçado para não correr o risco de ter que refazer esse calendário pela milésima vez, no final das contas, certo? E aí, com isso, vocês ganharam o prazo para fazer o projeto até o dia 22 de janeiro, Ok. tá bom? Não sei se você já tinha falado no início sobre a questão da proposta do projeto, né? Do pré-projeto. Tem um limite de páginas do documento que vai ser entregue? Não sei se você chegou a falar. Eu Então, entrei eu mostrei atrasada. aqui para vocês, só para reforçar esse ponto, eu mostrei aqui para vocês o modelo de orientação, no final das contas, né? Isso. E aí, aqui, ele coloca exatamente, aqui, ó, o pré-projeto, ele tem mínimo de 4, máximo de 5 páginas, e ele Tá. pede que cada sessão tenha de 1 a 2 parágrafos, Cada sessão de 1 ou 2 parágrafos. tá bom? Até porque, Ok. como você vai passar pela entrevista, você consegue até elaborar algumas questões, talvez de maneira mais profunda. A
a entrevista em si, igual eu entregando a entrevista, ela vai se limitar apenas ao trabalho que eu estou entregando, ou eu posso ir um pouco além do que eu já pesquisei, porque ali eu vou estar, né, condensando, Não, né? não é só, na verdade, porque assim, como por exemplo, basicamente o que a gente vai querer saber? A gente quer saber como você chegou nesse tópico, por que você Ah, porque ele, vamos dizer assim, a gente quer entender a sua maturidade, por exemplo, assim, se você tem experiência prévia com pesquisa, porque como você, assim, aonde você gostaria de ir, a motivação da sua proposta, tipo, a viabilidade da sua proposta. Então, assim, no fundo, é uma forma da gente conhecer você, entendeu? ok. Então, Então não vai assim, se limitar só. não é estritamente a proposta, porque assim, a gente quer entender, assim, você vai chegar lá e fala que eu quero fazer um modelo estatístico super robusto. Tá, mas por que que de onde você tirou isso? Aí você vai me dizer que você tem uma formação que é X, Y, Z, que você acha que isso é relevante. Assim, é como se fosse quase o fio da meada para a gente começar a conversar, você entende? Entendi, entendi. Ok, ótimo. Obrigada. Bárbara? Oi, a minha pergunta é, eu estou na lista de espera, no caso, né? E já perguntaram, como que a gente vai, porque você vai chamando e vai ter desistências, vai ter gente que não vai enviar projeto, e essa lista vai subindo, né? Então a gente tem que ficar acompanhando os editais, as publicações, a gente recebe alguma notificação por e-mail? Não, tem que ficar sempre entrando. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou alinhar isso melhor com a Aline para poder dar uma resposta melhor para vocês do que tentar assim especular aqui sem algum embasamento. Pode ser, Anderson? Porque a gente Pode ser, precisa se professora. preparar um Sim, sim, projeto, sim, não, concordo. pesquisar, né? Não vejo, assim, eu empatizo completamente com vocês e acho que, assim, é porque foi o que o Anderson falou. Eu acho que extrapolou qualquer estimativa que a gente tinha anteriormente, né? Sim. Então, assim, a nossa ideia, na verdade, assim, acomodar todos que a gente conseguir assim, ainda que não de imediato, mas a gente, assim, dentro, como eu falei, é interesse dos dois órgãos, entendeu? Então, assim, a falta de resposta agora não é falta de interesse, por favor, gente, assim, é só falta de definição. Sim, obrigada. E aproveitar o gancho, professor, né, nós estamos em casa, né? Então nós temos uma sessão aqui no CEFOR que cuida só desse processo, né? Nós temos uma página que eu acabei de compartilhar que vai estar atualizando todas as informações. Vocês podem entrar em contato por telefone, por e-mail. Eu compartilhei aqui um formulário que vocês podem encaminhar, né, perguntas para que a gente possa manter essa interação. Então é do nosso interesse que todos vocês, né, tenham as informações mais precisas possível, né? E aí, nessa interação, nós vamos resolvendo, né, as dificuldades, para que ninguém perca a oportunidade por conta de uma questão que ficou sem resolver. É só para responder uma pergunta que o Paulo colocou no chat. Se o candidato estiver viajando, pode fazer entrevista online. Todas as entrevistas serão online, tá, gente? Todas serão remotas. Então não se preocupe se você estiver de férias. Eu sei que janeiro é um mês complexo, né? Não se preocupe, vai ser tudo online, tá? Acho que o próximo é o Nelson. Professora, minha dúvida, primeiro, boa noite. Minha dúvida é bem simples. Que me preocupou ali aquela questão em relação aos requisitos para inscrição do currículo na plataforma Lattes. É peremptório, é obrigatório ter um currículo ali ou não? Mas qualquer coisa você só precisa criar. Assim, muitos candidatos, quando fazem, eles não têm experiência prévia de pesquisa, então eles só criam, só aparece sua foto e sua formação de graduação. Você não vai ser mal julgado por isso, não. Isso, na verdade, é o esperado que tipo, o candidato médio só tem isso, tá? Então, assim, até bom, sua pergunta foi ótima, porque às vezes as pessoas ficam, pô, mas eu nem tinha. Sim, ok, quem não é acadêmico não tem mesmo, gente, não é, isso é muito específico de professor, inclusive, professor e pesquisador. Então, assim, a única coisa que eu estou reforçando para você, assim, você vai ter que criar entendeu? E você possivelmente não vai ter nada nesse momento, a ideia é que a gente comece a construir juntos, entendeu? É só, e é isso mesmo. Perfeito, obrigado.
Alessandra? Só mais uma perguntinha. As avaliações das matérias, dos créditos, que tipo de avaliação? É prova ou é as discussões? Aí depende de cada professor. Eu, por exemplo, eu É. odeio fazer prova. Odeio prova. Eu odiava fazer prova como aluna, odeio fazer prova como professora. Então, por exemplo, eu gosto muito. Por exemplo, eu acho que assim, parte do objetivo de um programa de pós-graduação é te formar como pesquisador, mesmo que não seja uma pesquisadora acadêmica, mas, por exemplo, para você ser melhor no seu trabalho, com um embasamento científico maior. Então, muitas vezes, o que eu peço? Eu peço ou como avaliação, ou artigos, ou relatórios técnicos científico. Então, mas assim, isso é a minha visão. Eu tenho outros professores, eu acho que quase nenhum faz prova, na verdade, mas tem muita gente que faz seminário, tem muita gente que faz ficha, faz resenha, faz coisas desse sentido. Então, existe uma multiplicidade aí de formas de avaliação. Uhum. É. Cláudia? Oi, professora, de novo. Uma pergunta sobre a questão dos orientadores, né? Você mostrou a página dos orientadores do curso e a gente vai ter que indicar 3 orientadores. Pode ser de toda aquela relação de professores que foi mostrada, ou para a turma específica do STJ, alguns não estarão trabalhando. Não, Como a única orientadores. pessoa que está ali, mas está escrito em memória, é a professora Luciana, que faleceu ano passado. Mas Tá. está escrito lá, assim, é a única caso. Mas você vai perceber isso quando você ler a lista, certo? Perfeito, perfeito. Obrigada mais uma vez, professor. Mais alguma questão? Mais alguém? Caso vocês tenham alguma outra dúvida, gente, alguma outra questão, eu vou até reforçar aqui, deixo aqui no chat meu contato, tá? Podem mandar e-mail, podem, assim, perguntar, eu estou à disposição. E como eu falei, assim, nós estamos bastante animados mesmo com essa parceria. Então, assim, a gente vai tentar acomodar, resolver todos os problemas que forem surgindo mesmo, não se preocupem. Ana? E já ficou definido se o curso será na UNB ou se vai ser no STJ? Isso já tem definição? Eu ainda não conversei com a Aline de maneira explícita, porque a gente teve um pequeno problema. Acho que tanto eu quanto a Aline, a gente pegou o bonde andando, na verdade. Porque a conversa inicial foi entre o Hugo e o André, que era o meu, como é que se diz? O meu anterior, vamos dizer assim. Então, até peço desculpas, mas eu trago um retorno para vocês assim que possível. Mas, como eu falei, na pior das hipóteses, vai ser no Darcy, mas vai ser em algum lugar conveniente para vocês. Anderson, acho que talvez tenha algo para falar sobre isso. Sobre esse ponto, nós estamos preparados para que seja aqui, né? Então, Então, perfeito. é uma organização Ai, que que vem ótimo. Para a gente desde o isso não é um início. custo. A gente está acostumado a ir até. A gente até prefere, porque a gente acha que fica mais fácil, fica melhor para vocês. Por isso que, assim, até a gente fala aquilo que eu falei para vocês: não recuse disciplina obrigatória, porque senão depois você não faz com a sua turma, você não faz o STJ, você não faz. Então, assim, a optativa, tudo bem, você pode até escolher fazer na UNB, em outro programa, com outra turma, mas a obrigatória eu não tenho garantia de que eu consigo, que vai ter outra turma do STJ nos mesmos moldes, no mesmo, entendeu? Então, assim, não recuse a obrigatória, em parte até por causa disso, porque senão você perde o vínculo da sua turma, do seu local de trabalho e tudo isso. Ok. Agora eu vou aproveitar que, acho que é direcionada para o Anderson. Eu vi que abriu um outro edital, parece que abriu um outro edital, né? Hoje saiu um outro edital. As pessoas podem concorrer, tentar os dois para ver ou não? Não pode. Quem já se inscreveu nesse não poderia ir para o outro. No princípio, não há impedimento. O que vai acontecer é que, assim, se você, acho que dentro assim, se você, acho que no critério de pontuação, acho que nem considera, porque você ainda não foi aprovada nesse primeiro, né? Isso, exato, Então, por isso. não, em princípio, não há impedimento, não. Abriu hoje, né? Bem lembrado, eu falei aqui no início, então
principalmente para quem é do direito, né? Esse Isso, mestrado profissional em exato. direito Aí é traz porque muitas quem questões. estava no direito não acabou fazendo igual eu sou do direito. E aí eu vi que hoje abriu até um número, parece que é menor de vagas e tal. Que isso até colocou. Acho que muita gente do direito talvez vá acabar concorrendo para o outro, né? Talvez isso Esse é, dissipe um pouco. esse é o momento para que possamos nos decidir bem a respeito da escolha aí de qual caminho seguir. Mais alguma questão? Professora, eu acho que todos bem Podemos encerrar. contemplados. É. Agradecer mais uma vez pela sua generosidade aqui de tirar todas as dúvidas, apresentar de uma maneira bem detalhada. Eu acho que ficamos aqui bem satisfeitos e seguimos por aqui internamente, passando por essa etapa. Esperamos encontrá-la em breve aí presencialmente aqui no STJ. Será um prazer, viu? Eu vou finalizar a gravação e aí, Alessandra, você tem mais alguma coisa? Não, pertence a querer, desculpa. Não, tudo bem. Eu vou finalizar a gravação então e nos próximos dias eu